E aí, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre métodos quantitativos. Nós já falamos disso em aulas anteriores. Pesquisas que utilizam métodos quantitativos buscam quantificar opiniões ou analisar dados e tirar conclusões desses números. Então, hoje nós vamos ver passo a passo como fazer uma pesquisa que tem um método quantitativo como método escolhido. Importante relembrar que a pesquisa ela tem que ser coerente, então ela tem que estar toda interligada. Então, antes de decidir qual é o método, reflita um pouco sobre o objetivo da sua pesquisa. Será que aquele método é ideal para atingir aquele objetivo? Pense um pouco sobre isso. Algumas pesquisas demandam métodos quantitativos, outras demandam métodos qualitativos. Por exemplo, se eu quero analisar o processo de fabricação, as dificuldades no processo de fabricação de uma fábrica de cerâmica, talvez o melhor método é o estudo de caso através de entrevistas ou então de observação dentro de uma fábrica. Já se eu quero analisar o perfil de compradores que realizam suas compras de modo online, eu posso fazer essa análise de uma forma quantitativa aplicando um questionário, uma survey, com essas pessoas que fazem compras online. Já que é um número de pessoas muito grandes, eu consigo fazer essa generalização. Então, antes de decidir o método, vejam se esse método é adequado ao objetivo das pesquisas de vocês. Pesquisas de método quantitativo podem acontecer de algumas formas. Você pode pegar dados de bases de dados, como por exemplo IBGE, ou outros dados de pesquisas que já são disponibilizados de forma pública, e aí você pode fazer uma análise desses dados. Você pode coletar os dados da internet, então analisar, por exemplo, os valores que são gastos em transporte pelos governos dos estados brasileiros e fazer uma análise com base na coleta desses dados, ou então até a busca de valores, né, em sites de empresas ou em sites de organizações públicas. Você pode construir a sua própria base de dados e fazer uma análise em cima dela. Ou então você pode fazer uma survey, que é o método quantitativo mais conhecido. A survey ele é um questionário e busca quantificar as opiniões. Ou seja, eu quero saber, por exemplo, qual a minha opinião sobre a qualidade de serviços de entrega de um determinado setor de compras. E aí eu posso colocar uma pergunta em que eu vou dizer de 1 a 10 qual a minha satisfação com a entrega das empresas daquele setor. Isso é uma forma de quantificar uma opinião. Como a survey é a mais conhecida, vamos falar um pouco mais sobre como construir uma survey ou um questionário. Você pode utilizar survey de duas formas. Ou uma survey que já existe, e tem alguns autores já fizeram alguns artigos, e nesses artigos eles disponibilizam o questionário que ele utilizou, e aí vocês podem utilizar esse questionário, lembrando sempre de citar o autor que você utilizou. Ou você pode construir o seu próprio questionário. Para eu construir meu próprio questionário também não é todo jeito. Você pode fazer um levantamento de quais as opiniões que você quer saber do seu público. Essas opiniões, esse levantamento pode ser feito com base na literatura, então você realmente tem que fazer algumas leituras para ver quais os tópicos que se relacionam àquele assunto que você está trabalhando e que é importante você colocar perguntas sobre esse tópico no seu questionário. E você pode também fazer uma pequena reunião com, 5 pessoas, ou pessoas do grupo que você deseja pesquisar, ou pessoas especialistas, né, professores, que vão ajudar você a construir esse questionário. E essas pessoas, através de uma conversa, podem aí gerar questões que sejam importantes de estarem no seu questionário. Ao construir o seu questionário, é importante você ter alguns tipos de questão.
Então tem questões fechadas, com sim ou não. Tem questões de escala, que é aquelas questões em que eu avalio a opinião, como por exemplo, uma escala de 0 a 10, se eu concordo totalmente ou discordo totalmente sobre determinada afirmação. Né? Isso são tipos diferentes de questões. É importante que você tenha no seu questionário tanto questões a respeito das opiniões que você quer saber do seu público sobre o tema que você está tratando, mas também ter questões que vão dizer o perfil do seu público, o sexo do seu público, a idade, a escolaridade, essas questões demográficas que nós chamamos, é importante para você traçar um pouco o perfil do seu público e mostrar isso na sua pesquisa. Aqui a gente entra no conceito de população e amostra. População é o público que você quer pesquisar. Então, digamos que eu queria pesquisar o perfil dos entregadores de delivery da cidade de Recife. Então, minha população vão ser todos os entregadores de delivery que moram em Recife. Como eu não consigo atingir todos, eu faço a minha pesquisa com base em uma amostra. Então, a amostra é uma porcentagem daquela sua população com a qual você vai fazer sua pesquisa. É importante que uma amostra ela seja escolhida de forma aleatória, ou seja, tentar ao máximo não escolher de forma direcionada, porque isso pode causar um viés da pesquisa e sua pesquisa pode não representar a realidade. E é importante também o tamanho da amostra. Para pesquisas quantitativas, eu indico que vocês façam pelo menos 100 questionários. Isso varia bastante de acordo com o seu público e de acordo com a acessibilidade desse público. Alguns autores colocam aí formas de você calcular o número ideal da sua amostra. Eu vou deixar aqui um site, 2 sites na verdade, que tem uma calculadora de amostra, em que você vai colocar uma estimativa da sua população e uma margem de erro, e ele vai lhe dar um número de questionários que é ideal você aplicar. Embora esses métodos sejam questionados, é importante sim que você tenha um certo volume para que sua pesquisa não seja... não tire conclusões erradas. Então, por exemplo, se eu fazer uma pesquisa quantitativa e aplicar 30 questionários, é um número muito pouco, dependendo do meu público, dependendo da minha população. Então, façam essa análise e procurem abordar uma amostra adequada. Após todo esse processo, já está pronto, você vai aplicar seus questionários. Eles podem ser aplicados de forma física, mas a gente tem a facilidade da internet, então você pode aplicar um questionário online, pode fazer seu questionário lá no Google Forms e pedir para as pessoas responderem, certo? E depois que você fazer essa coleta, você vai em seguida trabalhar na análise dos resultados. Então faz uma análise descritiva, né? Qual o perfil do seu público, da sua pesquisa, quais os resultados que elas tiveram, né? Qual a escolaridade do seu público, quantos por cento eram do sexo masculino, quantos por cento eram do sexo feminino. Faz uma análise da opinião, a média, você pode tirar a moda, o desvio padrão. É realmente uma análise estatística, uma análise quantitativa, e você nos resultados vai descrever o que você achou na sua pesquisa, quantas pessoas foram abordadas, qual o perfil do seu público, quais médias, né, o desvio padrão. Algumas estatísticas mais avançadas que vocês podem pesquisar é a questão da correlação, se um fator pesquisado tem correlação com outro, certo? E quanto mais detalhada for essa descrição desses resultados, mais confiabilidade vai trazer ao seu trabalho, certo? Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida me procurem e nos vemos na próxima aula. Um abraço!